E aí, meu povo, e aí, sexto ano, professora Ana Flávia, tudo dominado? Tudo beleza mesmo? Espero que sim, né? Então, estamos aqui com as nossas videoaulas de geografia, onde hoje vamos abordar o processo de regionalização do Brasil. Aí você deve estar pensando, de novo, professora? Exatamente. Sabe por quê? Porque a nossa aula é de revisão. Então, é esse o momento que você tem para tirar a sua dúvida. Caso não tenham compreendido o que foi explicado semanas atrás, essa é a sua oportunidade. E por que vai ter essa revisão? Vocês estão com o TD avaliativo em mãos. Então, esse assunto, ele faz parte dessa atividade. Então, precisam compreender, precisam tirar as dúvidas que ainda surgiram no decorrer da nossa explicação. E aí você pode fazer duas coisas caso ainda continue com a dúvida. Ou reassistir a nossa aula, ou falar comigo lá no Class. Exatamente, estarei lá esperando vocês para tirar qualquer dúvida que surgir com relação à sua avaliação ou ao nosso conteúdo de revisão. E aí, podemos começar? Sim? Então vamos lá. Então, iniciando nosso assunto, vamos falar sobre o quê? Mais uma vez, sobre o processo de regionalização do Brasil, ou seja, do nosso território, o país que habitamos. No decorrer das nossas aulas que já vimos anteriormente, eu falei para vocês sobre a questão da quantidade de estados que o nosso país compõe e que vocês precisavam ter bastante atenção. Por que precisam ter bastante atenção? Porque costuma ter pegadinhas, ou seja, aquele deslize ao resolver uma questão porque não soube ou não teve atenção durante a nossa explicação. Então, vamos recapitular o que vimos. Vamos lá. O nosso país, que eu já mencionei para vocês, ele é considerado um país federativo, ou seja, republicano. O que isso significa? Que o Brasil, ele tem os seus governantes escolhidos pelo povo. Então, é o povo que escolhe quem vai ser vereador, prefeito, governador, presidente, senadores, deputados federais, deputados estaduais. Então, é o povo que escolhe. Então, nós temos as eleições de 4 em 4 anos para ocorrer essa nossa ação de federalismo, ou seja, de um país republicano. Vimos também no decorrer das nossas aulas que o Brasil, ele durante o seu processo de formação, foi sendo dividido em regiões e estados. E juntando a quantidade de estados de todas as regiões, nós temos um total de 26 estados, mais um Distrito Federal. Ou eu posso dizer o que também? 27 unidades federativas. Observe, nós temos diferença na informação. Fique atento. Quando eu digo 26 estados mais um Distrito Federal, significa que eu estou falando da quantidade de estados e o distrito que foi criado, surgido no decorrer do nosso processo de formação populacional, por uma necessidade política e econômica. E nós temos uma outra ação, que a ação é essa, 27 unidades federativas. Olha como a informação ela é diferente. Então, se no decorrer de uma atividade, no decorrer da sua avaliação, se tiver alguma questão parecida com o que estamos mencionando aqui, no seu livro, o que você vai sempre lembrar? Quando perguntar quantos estados compõem o nosso país, ou seja, o Brasil, aí vocês vão falar o quê? Vou alterar até a cor para vocês. 26 estados mais um Distrito Federal. Mas se a pergunta for de uma outra forma, quantas unidades federativas tem o nosso país? Aí você vai dizer quantas? 27. Por quê? Ele está falando da quantidade total. Já a parte de cima, ele está mencionando com relação à quantidade de cada região. Mais uma vez, quando se perguntar
Quantos estados tem o nosso país? 26, mais um Distrito Federal. Mas se a pergunta for quantas unidades federativas, aí você vai falar o quê? 27. Fiquem atentos. Cuidado, que aqui é pegadinha, viu? E diante dessa ação, vem uma grande pergunta, um grande questionamento. Por que regionalizar, ou seja, por que dividir o nosso território em regiões? Qual a necessidade de termos região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste e região sul, ou seja, 5 regiões? Qual a importância? Por que essa necessidade? Observe. Além de servir para descentralizar a administração, o que isso quer dizer? Dá poder para outras pessoas ajudar a controlar o nosso espaço. Por isso que temos os governadores, prefeitos, vereadores, senadores, deputados, presidente, porque cada um fica responsável por uma ação política administrativa e no final dessa ação todos têm que estar em consenso, ou seja, pensar sempre no bem-estar em prol do povo, sempre na melhoria para a nossa sociedade. Continuando. Assim, planejar melhor as ações governamentais, a regionalização também facilita a reunião de informações e a realização de estudos sobre determinado território. Vamos ver ainda em aulas mais para frente, quando a gente for estudar cada região do Brasil separadamente, e aí vamos conseguir entender esse processo de realização de estudo, essa determinação do território. Mas pegando alguns pontos para vocês entenderem. A nossa região norte é uma região composta de mata fechada, mata firme, terras alagadas. Já a região nordeste é cercada por uma área relacionada com um clima seco, um clima semiárido. Nós temos a escassez da chuva, o sertão nordestino. Já na região centro-oeste é um clima seco, mas que predomina um outro tipo de vegetação, outro tipo de desenvolvimento agrícola, desenvolvimento pecuarista, ou seja, as pessoas que praticam a atividade econômica de forma diferenciada. Já a nossa região sudeste, que é a região mais desenvolvida do nosso território nacional, ela tem como principal característica os pontos turísticos. A região sul se destaca por ter um clima mais frio, então cada região apresenta características diferentes. Por isso, essa necessidade de se regionalizar, de separar o território e dentro desse território ele ter governantes para que coloquem ações pensando sempre no povo, na melhoria e no bem-estar de todos. E é diante dessa ação que surge a nossa divisão política administrativa. Com base em quem? No IBGE. E o que significa isso, professora? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Isso aqui, representando para vocês, é uma sigla, tá? De um órgão responsável por fazer pesquisas, mapear, investigar e elaborar tabelas para informar não só a população, mas os órgãos governamentais sobre a situação do nosso território brasileiro. E aqui do lado nós temos o quê? O nosso país, ele se divide em 5 grandes regiões. Quais são essas regiões? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Mais uma vez, vamos lá. Vocês repetindo para poder fixar na memória, ou seja, não esquecer. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. As 5 regiões que compõem o território do Brasil. Para dividir o Brasil em 5 regiões, o IBGE, mais uma vez, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, agrupou os estados de acordo com a combinação dos aspectos naturais, sociais e econômicos. Então, ele definiu, através de um estudo, o clima, o relevo, o solo, a vegetação dos estados,
aqueles que tinham características semelhantes foram colocados dentro de regiões específicas. Então, com base nisso, cada região apresenta características em todos os estados com relação a clima, vegetação, relevo, solo, hidrografia, que são os nossos rios. Então, tudo isso faz parte de um processo estudo, pesquisa e avaliação. E aí, até aqui, alguma dúvida? E aí, sim ou não? Vamos só recapitular, mais uma vez, para não ficarem com a dúvida. O nosso país, ele é composto por 26 estados e mais um Distrito Federal. Vimos também que se a pergunta for relacionada com unidades federativas, não vamos falar 26 estados e um distrito, mas sim 27 unidades federativas. Isso com relação ao Brasil. Vimos até aqui também a questão do IBGE, que é o órgão responsável por mapear e elaborar dados com relação a clima, vegetação, relevo, hidrografia, população. Então, conseguiu definir o IBGE através dessas pesquisas e desses estudos as nossas 5 regiões brasileiras. Quais são as nossas 5? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Agora, observando o mapa, vamos ver onde cada uma se localiza e a sua questão geográfica, com relação à quantidade de estados, quais são os maiores, quais são os menores, proporção territorial. Então, vamos observar isso a partir de agora. Nós temos como processo de regionalização, a primeira em estudo, a região norte. Essa região ela é composta por 7 estados, mas não quer dizer que ela não tenha outras características importantes. Você observando a parte verde do seu mapa, você vai ver que tem 2 estados em destaque. Quando eu falo em destaque, estou me referindo ao seu tamanho, ou seja, ele chama atenção por ser grande. E aí, conseguiram encontrar esses 2 estados? E lembram quais foram que a gente já estudou no decorrer das nossas aulas? E aí, sim? Pois é, exatamente. Nós temos o estado de Amazonas e o estado do Pará. São os 2 mais importantes da região norte. E quando eu falo para vocês importantes, eu estou falando com questão de desenvolvimento econômico. Por quê? Porque a sua capital, ela tem uma geração de renda, ela tem uma atração turística, então ela faz com que a economia desses 2 estados, ela cresça. Qual a capital respectiva de cada um? Amazonas, que é o estado, a sua capital, Manaus. E Pará, o estado, a sua capital, Belém. Então, são as 2 cidades, ou seja, capitais mais importantes da região norte. Mas não fica por aí. Essa região, ela também apresenta outra característica importante com relação ao nosso território nacional, ou seja, a todo o território do Brasil. E aí, alguém lembra? Quem falou extensão territorial acertou. A região norte do Brasil ela é a maior em quantidade de terras, mas ela não é a maior em quantidade de estados. Mais uma vez, a nossa região norte ela é a maior em quantidade de terras, ou seja, tem a maior proporção territorial, mas não é a maior em quantidade de estados, porque ela tem apenas 7. Nós temos uma outra região que tem 9 estados. E aí, que região é essa? Exatamente a nossa região Nordeste. Ela possui 9 estados. Então, olha a diferença. Região Norte tem a maior extensão territorial e a região Nordeste tem a maior quantidade de estados. Quantos estados? 9. Vimos região norte, estado de Amazonas e Pará, que são os mais desenvolvidos por conta das suas capitais. Quais as capitais? Manaus e Belém. E aqui na região nordeste, a nossa região, onde o Ceará está localizado, ela tem uma outra característica, uma outra denominação. É considerada a região que iniciou o nosso processo de colonização do Brasil,
foi onde os portugueses chegaram, especificamente em Salvador, aqui na Bahia. Começaram a explorar o pau-brasil, extrair essa árvore do nosso litoral brasileiro. Quando eu falo de litoral brasileiro, relembrando que pega todo o lado leste do Brasil, abrangendo assim 3 regiões. Quais são elas? Nordeste, Sudeste e Sul, exatamente. Então, são características diferenciadas que estamos revisando na nossa aula de hoje. Continuando ainda com relação à nossa região Nordeste, que é onde o Ceará está localizado. Ela é uma região que apresenta um clima seco, sofre pela questão da falta de chuva, ou seja, o sertão nordestino, ele tem essa questão do polígono da seca, a questão de falta de chuva, as famílias não têm como sobreviver e acaba ocorrendo o processo do êxodo rural. E o que isso significa? É a saída das famílias, das pessoas do campo, do interior, com destino à cidade. Em busca de quê? Em busca de uma vida melhor, em busca de trabalho, em busca de alimento. Então, eles têm uma perspectiva de ter uma realidade melhor do que a que eles vivem no campo. Isso com relação à nossa região Nordeste. Agora, nós temos a nossa terceira região em análise, que é, vou alterar aqui a cor para vocês, a região Centro-Oeste. E aí, ela tem quantos estados? Vocês lembram? Exatamente, 3 estados, mais um Distrito Federal. Essa região, ela tem como característica a localização da capital do nosso país. Qual é a capital? Brasília. E aí, vamos relembrar o quê? O que vimos no decorrer das nossas aulas. O nosso país, dentro da nossa história, já teve 3 capitais, contando com a atual, que é Brasília. Qual foi a primeira? Salvador, que foi onde se deu início ao nosso processo de colonização e povoamento do Brasil. A segunda, Rio de Janeiro, ou seja, saiu de Salvador e foi para o Rio de Janeiro, após a chegada da família real, e deu um novo processo de povoamento e colonização e exploração dentro do Brasil. E a nossa terceira capital, que é a atual, Brasília. E por que ela foi construída? Qual o objetivo dessa construção? Falei para vocês nas nossas aulas, porque a região está no centro do nosso país, então tem fácil acesso para as outras regiões, facilitando assim a questão de deslocamento dos nossos políticos e também para povoar uma região que ainda estava esquecida, não tinha grande desenvolvimento. Quem teve essa ideia? Foi um dos nossos presidentes, conhecido como JK, que é uma sigla, porque o seu nome se chamava Juscelino Kubitschek. Então, isso aqui a gente viu no decorrer das nossas aulas. Voltando para a nossa região. Temos agora qual? A região Sudeste, composta por 4 estados. Quando a gente fala dessa região, apresentei para vocês no decorrer da nossa aula que ela tem um estado que é considerado o mais importante economicamente do Brasil. E que estado é esse? Vocês lembram? E aí? Exatamente, quem falou São Paulo acertou. É o estado mais importante economicamente do nosso país e também é um estado que tem uma outra característica. Alguém lembra? Maior número de habitantes. Então, olhando o mapa, você percebe que a sua extensão territorial, ou seja, o seu tamanho, não é de grande proporção, mas ele apresenta o maior contingente, ou seja, maior quantidade de habitantes dentro de um mesmo espaço, ou seja, maior população. E chegamos à nossa quinta região. Qual é ela? E aí? Região Sul, que apresenta 3 estados. É considerada a região mais fria do Brasil. É a região que apresenta mais características relacionadas com o povo europeu. Eles seguem muito a cultura com relação ao povo do seu período de colonização,
alemães, espanhóis, suíços, então eles seguem muito a cultura do povo europeu. Vimos também em aulas anteriores que estamos sempre recapitulando. Estamos aqui fazendo uma revisão. Depois de abordar a questão das 5 regiões, nós temos o que para mencionar e relembrar? Maior estado, menor estado, em questão de extensão territorial. E aí, vocês lembram que estado é esse? E aí? Quem falou estado de Amazonas? Acertou, parabéns! Amazonas é considerado o maior estado territorial do Brasil. E o menor, que a gente mencionou na sala de aula, analisou o mapa, observou ele com bastante calma. E aí? Lembram? Analise o mapa que está aí na tela de vocês. Dá para identificar. Então, vou marcar aqui para vocês. O estado de Amazonas, o maior estado do Brasil em quantidade de terras, e o menor, ele está na região Nordeste. E aí? Sergipe, ó, está aqui ele. Então, nosso maior estado, Amazonas. Menor estado, Sergipe. Isso com relação à extensão territorial. Mas quando a gente fala de população, acabei de mencionar a vocês há pouco tempo, o maior estado com o maior número de habitantes é o estado de São Paulo, exatamente, está aqui ele, ó. E nós temos também o estado de Roraima, que é o menor em quantidade de habitantes. Mais uma vez, São Paulo, maior em quantidade de habitantes, e Roraima, o menor em quantidade de habitantes. E onde cada um está localizado? Roraima, na região norte do Brasil, e São Paulo, na região sudeste. E os dois, com relação à extensão territorial, o maior, Amazonas, na região norte, e o menor, Sergipe, na região nordeste. Observando também o nosso mapa e analisando as nossas regiões, podemos dizer que, em quantidade de estados, nós temos a região nordeste com 9 estados, ou seja, ela é a maior, e a região sul com 3 estados, que é a menor. Isso em quantidade de terras ou quantidade de estados. E aí? Prestem atenção. Botei uma pegadinha para vocês, viu? Se não ficar atento, vai se perder na nossa aula. 9 estados, região Nordeste, é o maior do Brasil. 3 estados, região Sul, é o menor do Brasil. Isso em quantidade de estados. Mas a região Norte, ela é a maior em quantidade de terras. E a região Sul, ela é a menor em quantidade de terras. Então, isso significa que a região Sul apresenta 2 características. Tem o menor número de estados e tem a menor extensão territorial. Então, para vocês fixarem tudo o que foi dito no decorrer da nossa aula, para aqueles que ficaram um pouco perdidos e ficaram com dúvida, vamos lá. Vou montar aqui do lado uma tabela de informação. Fiquem atentos. Então, vamos lá. Vimos no decorrer da nossa aula que o Brasil possui 26 estados mais um Distrito Federal. Essa foi a nossa primeira informação. Ajeitar aqui mais um Distrito Federal. Foi a nossa primeira informação. Depois, vimos no decorrer da nossa aula que o Brasil possui 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, nós temos 5 regiões no Brasil. Qual foi a outra informação que também vimos? A nossa região Norte, que é onde está de verde destaque, ela é considerada a região Norte. Vou botar aqui, região Norte. Ela é considerada a maior em extensão territorial. Foi isso? Exatamente. A região Nordeste, ela é a maior
em quantidade de quê? De estados. Estou colocando em siglas para vocês entenderem. Mais uma vez, região norte, maior em extensão territorial. Região nordeste, maior em quantidade de estados. Vimos também que a região sul do Brasil apresentam duas características. Quais são essas duas? Ela é a menor em extensão territorial. Deixa eu apagar aqui. Em extensão territorial. Além de também ter o que? A menor quantidade de estados. Então, ela apresenta duas características. Região sul, menor extensão territorial e menor quantidade de estados. Vimos também que a região centro-oeste, ela está localizada ao meio do nosso país e que ela faz fronteira com todas as outras regiões. Observe, vou destacar aqui para vocês. Ela faz fronteira com quem? Região norte, região nordeste, região sudeste e região sul. É a única região do Brasil que tem fronteiras com outras regiões. E aí, dentro dela, vimos que nós temos a capital do Brasil, localizada no Distrito Federal. Então, ela tem como principal característica a região centro-oeste. Ela tem a nossa capital do Brasil, que chamamos de quê? De Brasília. Vou escrever para vocês. Brasília. Nossa capital. Vimos no decorrer também das nossas aulas que, além de Brasília, o Brasil já possuiu outras duas capitais. Qual foi a primeira? Salvador. E a segunda, Rio de Janeiro. Continuando aqui com informações para colocar na nossa tabelinha de explicação. Quando se fala de especificamente só estados, esquecendo regiões, quando a gente fica só no estado, podemos analisar que o estado do Amazonas, ele é considerado o maior em extensão territorial. Mas nós temos um outro estado que é menor. Se a gente tem o maior, também vamos ter quem? O menor. E aí? Analisando aqui na nossa região nordeste, nós temos o estado de Sergipe, que ele vai ser quem? O menor. Então, mais uma vez, ó, estado de Amazonas é considerado o maior em extensão territorial e o estado de Sergipe é o menor em extensão territorial. E onde cada estado está localizado, ou seja, dentro de qual região? Amazonas aqui, ó, se ele está na parte verde, significa região norte. E Sergipe, se está na parte azul, significa região nordeste. Fiquem atentos. Isso com relação à extensão territorial. E aí, quando a gente fala de população, será que são esses dois? Não. Nós temos outros estados em destaque. Estado de São Paulo, ele é considerado aquele que tem a maior população. Deixa eu colocar aqui, população, para vocês não se confundirem. Popular. Sei, não ficou muito bonito não, mas dá para entender. População. Isso, São Paulo. E aquele que tem o menor número de habitantes, está lá em cima na região norte. E aí?
Roraima, bem aqui ele, ó. É o estado que tem o quê? O menor número de habitantes, ou seja, a menor população. E onde cada um está localizado, ou seja, dentro de qual região? São Paulo, aqui, vermelho, está na região sudeste. E Roraima, no verde, está na região, mais uma vez, norte. Olha só a região norte tendo grande destaque. Tem o maior estado em extensão territorial, que é o estado de Amazonas, e tem o menor estado em quantidade de população, que é o de Roraima. E ela ainda apresenta uma outra característica que vimos também. Está bem aqui em cima, ó. Vou alterar até a cor para vocês. A região norte, ela tem a maior extensão territorial. Fiquem atentos. Também nas nossas aulas anteriores, e recapitulando hoje, vimos que o nosso estado Ceará está localizado dentro da região Nordeste. Então, a gente identifica o nosso estado do Ceará aqui, ó, região Nordeste. E outras informações com relação à nossa regionalização, que foi que a gente viu também no decorrer das nossas aulas. E aí? Vimos a questão do nosso litoral, o litoral brasileiro, que ele foi explorado no período de colonização com a extração do pau-brasil, abrangendo as regiões correspondentes hoje, Nordeste, Sudeste e Sul, que são as regiões que estão de azul, de vermelho e amarelo, a parte litorânea do nosso país. E aí, meu povo, gostaram da nossa aula de hoje, de revisão, compreenderam o nosso assunto? Estão expert, prontos para resolver o TD? Sim? Espero mesmo, viu? Então, vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula aí. Tchau, meu povo!